Galera, nosso quarto e último vídeo sobre o imperialismo. Agora o imperialismo dos Estados Unidos. Vamos começar com uma ressalva. O imperialismo dos Estados Unidos é predominantemente indireto. Uma dominação indireta. Um imperialismo informal. Isto é, caracterizado pela dominação econômica, mas mantendo a autonomia política. Preste atenção, meus queridos. O imperialismo dos Estados Unidos ganha força com o corolário Roosevelt, adicionado à doutrina Monroe, que fala o quê? América para os norte-americanos. Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, diz que a América é área de dominação econômica dos Estados Unidos, como uma forma de demonstrar que toda influência econômica europeia deveria ser afastada. E ele adota então a política do Big Stick, a política do grande porrete. Fale manso e bata forte. Os Estados Unidos iriam oferecer sua tecnologia, seu progresso, traduzindo a exploração econômica e sua dominação. Aqueles que não aceitassem o progresso dos Estados Unidos deveriam ser forçados a aceitá-la por meio de invasões militares. Então Theodore Roosevelt transforma em política oficial algo que já estava acontecendo, o que? A intervenção dos Estados Unidos nos assuntos econômicos dos outros países, por meio de intervenções militares, favorecendo assim a expansão do capitalismo norte-americano sobre a América Central e sobre a América do Sul. Alguns exemplos que nós podemos citar. Primeiro, a independência de Cuba, que sofreu interferência dos Estados Unidos. Cuba estava se separando de Espanha e os Estados Unidos interviu em favor de Cuba militarmente e obrigou os cubanos a assinarem a Emenda Platt. Na Emenda Platt, os Estados Unidos tinham direito de intervir, invadir Cuba, sempre que seus interesses se sentissem ameaçados. Nós também temos o caso da Colômbia. A Colômbia foi invadida, Temos também o caso da Colômbia. Os Estados Unidos propõem, junto com os franceses, a construção do Canal do Panamá. Panamá era território colombiano. A Colômbia não aceita. O que acontece? Estados Unidos patrocina com armas e soldados a independência do Panamá. E logo depois constrói o canal e tem o domínio econômico sobre esse canal até o início do século XXI. Preste atenção então, que nós temos duas intervenções, mas existiram muitas outras. Nicarágua, Honduras, México, entre outros. Então preste atenção que o imperialismo dos Estados Unidos é predominantemente um imperialismo indireto, uma dominação econômica. E prestem bastante atenção. O corolário Roosevelt não é a doutrina Monroe, é uma interpretação do presidente Teddy Roosevelt sobre a doutrina Monroe. E por último, as duas principais intervenções no final do século XIX. A independência de Cuba. E por último, preste atenção, as principais intervenções na passagem do século XIX para o século XX. A independência de Cuba e a construção do Canal de Panamá, apoiando a independência do Panamá. Meus queridos, o imperialismo permite inaugurar uma época única na história da Europa, incluindo os Estados Unidos. A Belle Époque, que vai ter grande influência também sobre o Brasil durante a República Velha. Esse período que vai desde o fim da Guerra Franco-Prussiana até o início da Primeira Guerra Mundial, 1871 a 1914. Foi um grande período de otimismo por causa dos avanços tecnológicos
e de paz dentro da Europa. Lembrando que nós mandamos os problemas sociais da Europa para a África e para a Ásia. Essas potências ocidentais, por causa da Revolução Industrial, por causa das novas tecnologias, elas se sentiam centro da civilização. Elas se sentiam como centro da civilização. Isso incluía também, no caso, os Estados Unidos da América. Essa Belle Époque, esse otimismo, foi possibilitado pelos avanços científicos, indústria farmacêutica, tecnológicos, como cinema, rádio, e a crença da prosperidade e esperança no futuro. Acreditava-se que a Europa seria eternamente o centro da civilização e que essa paz, progresso e prosperidade não teria fim. Culturalmente, a França se tornou o centro de toda influência educacional, científica, médica e artística. Traduzindo, Paris, a Paris reformada de Napoleão III, a Paris da grande exposição universal que vai construir a Torre Eiffel. Essa Paris vai ser o centro intelectual do mundo. É de Paris, é da França que as grandes vanguardas artísticas, culturais do período surgem. Então é muito importante você entender a importância da França nesse contexto, a França da Terceira República. Então, meus queridos, prestem atenção nisso, porque esse período de prosperidade só vai chegar ao fim quando? Com a Primeira Guerra Mundial. Detalhe, enquanto a Europa vivia a Belle Époque, um período de paz, prosperidade e progresso, ela também estava fazendo a corrida armamentista que vai nos levar à Primeira Guerra Mundial. Isso é só uma preparação para o nosso próximo conteúdo. Os próximos vídeos, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Meus queridos, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Até a próxima.